Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos dar sequência à nossa resenha de livros e como prometido, dessa vez eu trago para vocês Daisy Jones e the Six. Bem, Daisy Jones and the Six conta a história de uma banda de rock que primeiro tem um nome que agora eu não lembro, mas só que se torna The Six após formação dos seis integrantes, né? Que The Six é os seis, que eles vão juntando cada um durante o caminho, que começa primeiro com os irmãos Graham e o Billy. Aí depois tem o baterista, o baixista, a tecladista, que é a Karen. E junto ao The Six, a banda de rock, que começa na estrada bem devagarzinho, e depois o Billy se envolve com vários problemas envolvendo drogas e tudo mais. Aí ele conhece a Camila, que depois se torna a esposa dele e que ajuda muito ele. E assim a banda vai construindo sucesso com shows, ficando mais conhecida e ganhando todos os Estados Unidos, depois o mundo. Agora, Daisy Jones já é uma cantora que é uma mulher totalmente linda, que ela é definida no livro como pessoa que sempre teve tudo muito fácil, sem ter que fazer esforço para nada, e ela acaba tendo que saber ter que lidar com isso futuramente, né? E ela tem justamente tudo muito fácil por causa da beleza dela, que ela é uma mulher branca, loura, do olho azul, grande, azul, como o livro diz, semelhante a um fundo do oceano profundo. Mesmo ela tendo tudo fácil através da beleza, ela tem talento. Não é aquela pessoa que só consegue as coisas através da beleza e é vazia. E ela dita que tem uma voz rouca, e ela tem personalidade, é uma personagem muito forte, muito forte. Ela é aquele tipo de pessoa que só faz o que quer, né? Ela tem a busca de um sonho, de ser compositora, mas só que para que primeiro ela teve que aceitar ser cantora. Apesar de cantar bem, ser aquele tipo de pessoa que flui naturalmente a voz para fora, se encaixa perfeitamente nas notas e no ritmo de uma música, ela queria apenas ser compositora, mas só que ela não fazia tão bem. O que ela queria tanto fazer, que era compor, não fazia tão bem por falta de aprendizado. Geralmente a composição ela é baseada em meios de técnica, né? Você tem que ter conhecimento para isso. Agora o cantar que ela não queria muito e ela teve que fazer primeiro, vai pegar espaço depois como compositora, já era aquele dom natural. Ela nunca tinha, aquele tipo de pessoa que nunca tinha feito um curso de música, mas saía naturalmente a voz, o impacto, as pessoas se sentiam impactadas com o jeito que a Daisy Jones cantava. E a Daisy Jones também ela começou a se envolver em drogas e ela passa o livro inteiro disso, nesse estado. A gente passa a acompanhar a vida dos personagens, principalmente da Daisy, porque com o uso das drogas, que todos eles usam, né, na banda de rock, mas a Daisy a gente vê algo mais profundo, com mais detalhes, o quanto que isso prejudica ela, o quanto que ela fica descontrolada ao ponto de nem mais saber contar quantos comprimidos ela tomou no dia. E ela começou aquela velha forma de querendo pegar um comprimido para resolver um problema e depois outro para resolver outro, e assim ela foi indo, porque ela não conseguia dormir, ela tinha insônias, e ela começou a tomar o remédio para isso, depois, e daí foi abrindo portas para alguns outros, porque ela resolveu o problema da insônia, e agora ela queria resolver o problema de vazios usando drogas, mas isso a gente sabe que não dá muito certo, não. Então acontece uma parada no livro lá, por causa que a Daisy Jones e os The Six são da mesma gravadora, e ela é um tipo de pessoa que ela aceita qualquer parada envolvendo trabalho. Ele se conhece quando é sugerido pelo produtor, acho que é o Ted, que é da banda The Six.
eles façam uma parceria numa música que dá muito certo. Tanto a Daisy quanto o Billy, eles têm um gênio muito forte, os dois. E são pessoas que não batem um com o outro, o que ocorre naturalmente uma desavença entre os dois, onde raios e faíscas sempre estão presentes quando os dois estão juntos, mas apesar disso eles trabalham muito bem. Os dois conseguem gerar materiais de música incríveis que sozinhos não conseguiriam, porque um complementa o outro. Das partes que eu gostei muito no livro, por exemplo, é quando o Billy duas vezes pegou duas músicas diferentes em dois pontos diferentes da história da Daisy Jones. Uma foi uma em que ela consegue escrever o que ele apenas estava pensando e não conseguiu escrever. E ele ficou muito admirado com isso. Foi quando ele começou a não apenas olhar ela por fora, nos defeitos que ela abertamente mostrava para todo mundo, mas começou também a olhar qualidades na Daisy, porque ela realmente é uma pessoa de talento. Então os dois juntos se completavam muito, e no livro a gente vai observar o porquê do título, e ele fazendo sucesso, muito sucesso mesmo. E agora eu vou falar das minhas considerações do que eu achei da história sem dar máximo, sem não dar spoiler. Eu espero que eu não dê spoiler para vocês. Mas assim, o livro, como todo mundo fala sobre ele, ele realmente é. Ele é uma ficção, mas você confunde muito com uma biografia. Os personagens como essa escritora os apresenta, como ela constrói esses personagens em várias camadas, tanto que já estou super doido para ler outros projetos dela, porque ela é reconhecida por isso, de escrever de uma forma tão firme, tão realista, tão boa, que tu confunde com a realidade. Porque mesmo eu já pegando o livro, sabendo que aquilo dali era uma ficção, eu não conseguia me manter nessa ideia de que era uma ficção. Minha mente não conseguia acompanhar essa reação de que era uma ficção. Isso aqui é apenas uma história de personagens inventada. Não tem como. Ela faz tão bem, mas tão bem, que você confunde com a realidade. Você pensa que aquela banda realmente existiu, de que a escritora apenas está fazendo uma biografia de uma banda de rock, de uma cantora que em determinado momento se uniram. Mas não, entendeu? Mas só que não. Infelizmente não. E os personagens principais, que é o Billy e a Daisy, ela constrói, acho que de uma forma tão detalhada, tão humana, porque mostrando muito das suas qualidades e defeitos, deixando eles nus para nós leitores. Eu acho que cada detalhe da Daisy que ela põe abertamente sobre os desafios que ela vive, tanto na solidão quanto nas drogas e nos relacionamentos, é de uma forma tão bem contada que você não fica maravilhado, fica impactado com essa história, com os personagens. E também o fato de que a gente acompanha toda a criação e desenvolvimento de uma banda de rock é muito interessante, porque é contado com detalhes, é como se estivesse também vendo um documentário, assistindo um documentário da criação de um filme, de um cantor, de um livro. Então saber como as coisas funcionam, envolvendo gravadora, editores, músicos, a banda em si, empresários, desafios de contratações, desafios de quando eles estão na estrada, em turnê, ou pegando avião, de acordos corretos ou não. Então tudo isso é mostrado em detalhe na história, que é o dia a dia real das bandas, né? Então isso é muito interessante de acompanhar, porque ela fala de uma forma bem aberta. E a gente fica curioso, a gente fica satisfeito em saber dessas coisas que geralmente não são mostradas, né? O livro em si, ele não... Depois que eu terminei de ler ele, eu fiquei pensando e
eu fiquei pensando o seguinte, de que a história não tem um vilão, não é uma história tradicional. Assim como o último livro que eu li, e que eu resenhei aqui para vocês, que era A Revolução dos Bichos, que eu disse que a estrutura de falas não era tradicional, com travessões, os animais falavam entre aspas, se não me engano, aqui também é a mesma forma, não é aquela maneira tradicional de livro em que tem parágrafos em que o locutor fala, né? E parágrafos com travessões que são falas dos personagens. Porque todas as falas aqui têm nome. E agora, falando aqui com vocês, que me toquei de um ponto. Porque a história do livro é uma entrevista. Então, toda vez que o personagem fala, o nome dele aparece no início do parágrafo da fala dele. E agora, lembrando isso, falando aqui no vídeo com vocês, eu me toquei que é a mesma estrutura de uma peça de teatro, né? As peças de teatro são assim, que apesar do livro não ser classificado como peça de teatro, ele não se desenvolve dessa forma, mas só que para mim, no contexto, na forma como é que ele é escrito, com o nome dos personagens antes de suas falas, me lembra agora, relembrando o que eu li sobre o assunto, me remete a uma peça de teatro, como as peças de teatro são escritas. Mas quando você lê, você não passa essa sensação de peça de teatro, porque tem gente que eu sei que não gosta de ler peça de teatro, né? Como muitos também não gostam de ler poesia. Mas o livro aqui ele é bem romance mesmo, bem em modo tradicional. Como eu tinha dito, esse livro não tem um vilão que persegue o mocinho. Eu acho que o vilão está dentro da própria pessoa, dentro de cada um. O vilão aqui, ou os vilões, são as pessoas contra elas mesmas, nos desafios diários, ou nos desafios que tomaram para a vida, de tentar manter um comportamento, de tentar manter uma ideia, uma opinião, um conceito de que foi há um tempo atrás determinado por eles porque era importante para manter suas vidas salvas e sãs. Então os vilões aqui nesse livro, para mim, são cada personagem, são eles contra eles mesmos. E que muitas vezes a gente fica em dúvida de quem que vai ganhar. Porque a vitória realmente, quem ganha é só no final. Mas eu acho que se vocês vão observar a história dessa mesma forma quando lê o livro, assim como eu pensei, eu senti, porque os personagens eles lutam contra eles mesmos, não é contra uma outra pessoa, entendeu? E eu acho isso muito interessante. Então, realmente o livro ele é o que dizem que é. A escritora que é a Taylor, é uma escritora já preferida da minha vida já, ela é incrível. E eu vou ler próximos livros dela e vou colocar todos aqui no canal. E eu espero que vocês também tenham essas experiências vivas ao lerem esse livro, como eu e muitos estão tendo, porque a Taylor sabe escrever. E é isso que falta, é isso que as pessoas buscam, né? Pegar um livro e não apenas observar como um livro, como uma ficção, tomar aquilo como se fosse algo real. Porque quando até mesmo a gente fala, quando um livro ele é mal escrito, mal feito, mal estruturado, a gente vê que é apenas um livro, a gente nem se identifica com nada dali. Porque de real já tem um mundo, já basta o nosso mundo de real. A gente vai ouvir uma música, assistir um filme, uma novela, uma série, ou ler um livro, eles são desligamento da nossa realidade, porque nossa realidade já existe para nós. Então eles são pontes para outros mundos. Então, que melhor forma pegar um livro como esses livros da Taylor, e ser transportados para outros mundos, outros universos, outras décadas passadas, de forma tão realista, tão bem feita, tão bem construída, que você se convence que aquele mundo é real. Entendeu? Então eu espero muito que vocês tenham essa experiência da mesma forma ou melhor, como eu passei também.
E lembrando que, é claro, eu dei 5 estrelas, favoritei no Scooby, fiz uma resenha lá bem legal também. Eu acho que eu tô dando 5 estrelas pra todo mundo. Mas eu tô dando. Se eu achar um livro mesmo ruim mesmo, espero que não, porque eu tô reiniciando minha leitura, então eu tenho que ir por livros bons. Eu só posso me permitir ler algum livro ruim quando eu já estiver bem acostumado com leituras, né? Mas acontece que às vezes a gente não sabe se o livro é ruim. Então, por enquanto, eu estou indo na cabeça do pessoal, nas resenhas, no que a maioria diz que é bom, para mim não ficar frustrado e continuar lendo livros bons para ficar aquecendo a minha leitura, minha vontade de ler. Então, acho que por isso que eu estou dando 5 estrelas nos livros que eu estou lendo. Só o primeiro no escuro que eu dei 4 estrelas e meia. Apesar de ter sido muito bom, né? Eu acho que até 4 posso dizer que é um livro bom, uma história boa, né? Agora 3,5 para baixo, aí já não acho que é muito bom não. Eu espero não ler esse tipo de livro tão cedo mesmo. E como de costume, eu vou ler aqui para vocês as minhas anotações sobre Daisy Jones e The Six. E dessa vez eu escrevi muito mais do que os outros livros, as resenhas passadas. Foi muita coisa que eu escrevi mesmo. Essa parte dá para falar primeiro, que tem uma página inteira, um pedacinho. Eu notei. Billy está indo ladeira abaixo. Aí coloquei aqui, Billy é muito iludido com as drogas. Graham não faz nada para ajudar o irmão, Billy. Ranço. Deixa eu ver mais aqui. Os calmantes matam. Isso aí foi uma frase. Porque quando a frase, você já sabe, quando a frase é bem boa, que eu acho importante, assim, eu anoto. Está no livro. Que tem relevância para mim. Os calmantes matam. Podemos incluir na lista, mas. Só isso? Pô, só isso. Os calmantes matam. Porque ele se refere isso aqui a vários artistas. E como esse livro aqui aconteceu na década de 70, e o Michael Jackson não tinha morrido até então, ele morreu em 2006 ou 2007, se não me engano, né? Eu coloquei entre parênteses, podemos incluir na lista Michael Jackson. Aí eu escrevi Ranço do Billy, Camila Rainha, que é a mulher dele, né? Do Billy. Aqui, um piano é tão forte assim para aguentar 2 pessoas? Isso é uma pergunta, porque eu não sei. Eu ainda não pesquisei, mas eu acho que vou pesquisar ou não. Se um piano aguenta 2 pessoas em pé em cima dele. Tem mais uma frase aqui. Quando você tem droga de sobra em um lugar legal para usar, provavelmente não vai atrair gente muito preocupada com a sua vida. É a verdade. Aqui, outra anotação. Daisy invadindo o próprio quarto. O quarto da casa dos pais dela. Ela arromba a janela do próprio quarto e entra na própria casa. Sim, aspas, né? Outra frase. Às vezes parece que alguns de nós está correndo atrás de nossos pesadelos da mesma forma que outras pessoas correm atrás de seus sonhos. Pesado essa daqui, hein? Necessária. Outra frase. Meus instintos me mandaram abraçar o caos. Eu gostei. Caos, magia do caos. Você pegou a referência, sabe? Uma anotação. Meu Deus, a Daisy correndo no estúdio para abraçar o Billy. Essa parte eu gostei. Quando você ler o livro, vai entender o porquê que eu gosto dessa parte aqui. Para finalizar, tem o quê? Tem uma última anotação minha. Esse Ed tá ficando chato. No final do livro tem as músicas, eu achei legal. Eu não li todas as músicas, que eu estava já lendo o próximo livro, mas talvez numa outra oportunidade eu vá ler as músicas, porque as músicas do CD que eles fazem lá, tem todas as músicas bonitinhas, com as traduções. A mesma versão que eu peguei tem, né? Mas eu li algumas músicas só. E pelo que eu li até agora, o que mais gostei foi da Please. Foi o que eu mais gostei, assim. Foi
E é engraçado porque eles fazem as composições, a gente vai acompanhando detalhadamente as composições, como é que é feito, a reação, do que eles têm que sentir para a música ter o impacto necessário. E é ótimo, maravilhoso. Então é isso, esse é o Dave Jones e The Secret. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nossa próxima resenha vai ser de Mentirosos, que já comecei a ler, eu tô gostando muito. É um livro muito curtinho. Eu acho que o vídeo não vai ser tão longo quanto esses outros aqui que a gente está fazendo agora. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse livro ele é muito bom. Conta o dia a dia do personagem de uma forma que talvez você não tenha passado por isso. E eu que não passei por coisas, situações como lá de drogas, graças a Deus, e de vícios, eu consegui me emocionar em várias partes do livro quando tinham a ver com relações humanas. Mas se você que lê passou por isso, você vai se identificar muito, né, de como as coisas acontecem para as pessoas entrarem no mundo das drogas, de como isso machuca elas e as pessoas ao redor enquanto elas estão passando por esse processo, e de formas que ele apresenta para poder também você se desvencilhar desses vícios, né? E se você está passando por essa situação de que você não consegue se livrar, eu espero que esse livro ele consiga te dar uma luz, te mostrar de uma forma mais clara que talvez pessoas estão tentando dizer e você não está conseguindo interpretar de quanto que é destruidor e faz mal. Então fica aqui a dica, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Curtem, comentem, compartilhem para poder ajudar no engajamento. Considere se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu espero vocês aqui na próxima resenha, nos outros vídeos do canal de outros temas também que tem aqui. Se vocês gostam são mais ecléticos assim como eu, se vocês gostarem de outros tipos de temas que tem aqui, continue assistindo os meus vídeos para ajudar no engajamento, porque para mim é importante. Então eu espero poder estar dando o meu melhor para vocês, para tirar algum bom proveito disso, tá bom? Fique com Deus e tchau!